avaliação como comentarista da ausência da Cris na Copa? É algo que a gente não consegue entender realmente, Bial, né? A gente se pergunta, eu particularmente em casa converso muito com minha esposa, e a gente procura entender da ausência dela, o que realmente ela fez, né? Que dá para entender que parece que ela cometeu algum crime, porque ninguém sabe o porquê da Cristiane não estar. Jogando bem no Santos, artilheira, e por que não está lá? Aí vem falar que a idade, para mim, não cola, de verdade. Como eu falo, hoje em dia eu tenho como mais ficar calado. Pois é, tá jogando bem, agora vai entender. É algo muito pessoal da treinadora em relação a ela. Tem alguma coisa? Olha, eu me lembro que a última vez que eu bati na CBF, né, assim, não de porrada, né, gente, pelo amor de Deus, foi depois dos Jogos Olímpicos, que eu até saí da seleção na época, e eu enderecei uma carta aberta ao presidente na época, justamente porque não tínhamos melhorias dentro da seleção. E prontamente ele me atendeu, fez uma reunião, ele me pediu para voltar para a seleção. Então, depois de lá para cá, joguei a Copa do Mundo 2019 normalmente. Então, não tive nenhum atrito interno com o CBF ou qualquer diretor que seja. E com a Pia, sinceramente, eu não sei. Juro que eu gostaria de saber o motivo. Às vezes a Fu até me pergunta, nega, você não falou nada. Eu falo, Fu, pior que não. Pior que não, eu não tenho uma resposta. Eu não sei se é a minha personalidade, porque eu falo bastante. Isso que eu ia assuntar, especular, que você tem uma liderança. Sim. E às vezes a técnica estabelece que essa liderança vai competir com a minha. Falo depois. Vem cá, por que o apelido dela é Formiga? Cara, a Fu tem história, até esqueci a sua história, né, nega? A Fu tem a história dela, que colocaram pra ela o apelido desde pequenininha. Mas foi pelo seu jeito de jogar, né? Meu jeito de jogar. Formiguinha. Tinha quase 14, 15 anos. Então foi o torcedor que colocou. No primeiro campeonato baiano que eu participei. Então eu sempre entrava no segundo tempo, só que parecia que eu já estava desde o primeiro tempo, porque eu já corria tanto, que aí ele foi e colocou o apelido, né? Estava trabalhando ali em prol da equipe. Ficou, a Fu sempre correu muito, assim, dentro da área dela ali. Sempre, e foi formiguinha por isso, que tá sempre ali, ó, no pé, tentando pegar a bola. E aí vamos aproveitar também para reconhecer o pioneirismo dessa cracaça de bola aqui. Hoje já são 12 anos de seleção. Sucesso que fez dela a primeira jogadora do país a ter o nome na placa de uma rua. O primeiro gol brasileiro foi de Cici. Ela arrancou pela direita e na saída da goleira adversária tocou. Fez outra vez. Belo toque. Outra vez ela. Agora cobrando falta. Cici. Um golaço. Bola no ângulo. No pé esquerdo da artilheira da Copa está a esperança. Cici bate a falta com perfeição. 7º gol dela no Mundial. O 4º do Brasil. Gol da classificação para a semifinal e para as Olimpíadas do ano 2000. Eu fazia a cabeça, né? Pegava as cabeças das bonecas de bola. Fazia bola de meia. Tampinha de garrafa. Cisleide do Amor Lima, Cici. Que vocês lembram e aprenderam assim, da convivência com ela? Você era fenomenal, né? Não é à toa que ela tem o apelido de Imperatriz, né? E a gente vê a qualidade dela bater uma falta, né? Impressionante. Incrível. Deu uma batalha imensa com o CBF nessa época aí, onde que a gente sofria desse preconceito de cabelo curto. Ela manteve isso e me deu também uma força para continuar com o meu cabelo curto. Por que você raspava o cabelo? Era uma afirmação? Sim, com certeza, porque quando eu cheguei na seleção, ela já sofria esse tipo de preconceito, que não queria que ela ficasse com o cabelo curto. Então foi uma forma de eu também estar agradecendo e abraçando a Cici por tanto que ela fez e continua fazendo ainda pelo futebol feminino, mesmo não estando no país, mas por tudo realmente que ela teve que engolir para que hoje eu tivesse essa oportunidade de estar jogando com a Cris, tanto outras meninas, que foram elas as pioneiras que pegaram um momento difícil. Então foi uma maneira de eu retribuir um pouco do que ela tanto fez, né? Que sofreu. Então fui e raspei meu cabelo, porque diretores também do clube no qual eu estava aqui em São Paulo, falou que no time dele não jogava meninas com cabelo curto. E eu fui lá e fiz o contrário. Cris, você nunca raspou o cabelo não, né? Não, mas ele era curtinho, o meu cabelo, né? Quando eu comecei, era super curtíssimo também. Então, também tinha todo esse preconceito por ter um cabelo curto. Aquela coisa toda, porque joga futebol, é menino. Então, e a gente tinha um corpo, na época, que hoje todo mundo olha para um corpo mais físico. Tudo bem, atleta. Naquela época, como não tinha
tanta atividade das pessoas correndo na rua, academia. Então eu ficava até com vergonha de colocar uma blusinha que aparecesse minhas costas, porque eu era super fortinha, então as pessoas olhavam assim meio torto, olhavam meio estranho. Você tem que altura? Eu tenho 1,70. Pois é, você é alta, forte. E as costas largas. Então, assim, eu ficava com vergonha, assim, de ter o cabelo curtinho e as pessoas ficarem reparando. Então, essa época a gente tinha bastante preconceito com isso, com o próprio uniforme. O uniforme tem que ser mais curto, porque aí aparece o corpo da mulher, da atleta. Mas porque o uniforme do vôlei é curto, por que o de vocês não é? Gente, são esportes completamente diferentes. Movimentos completamente diferentes. A gente dá carrinho no chão, não tem como. Outra pioneira que foi a Elaine, que foi capitã, né? Sim. Hoje ela trabalha... Motorista de ônibus, no Motorista de ônibus. No Rio. No Rio. Linha urbana mesmo. Sim, linha urbana. Infelizmente, né, Bel? Isso é uma falta de respeito e reconhecimento da própria entidade também, de valorizar essas pioneiras, né? Você vê que hoje tantas ex-atletas que desejam trabalhar no esporte, com futebol feminino, mesmo com a base, só que infelizmente elas não têm um valor para pagar um curso na CBF, que é muito caro. Então, o legal seria eles, pelo menos, acho que são 2 cursos no ano, Cris? Eu acho que são, às vezes chega a ser 3, porque é dividido, né, os cursos, licença C, B e A. Então, e tem a prova. Desses cursos, o que você abrir 2 vagas para ex-atleta, de graça, totais condições. Sabe, seria legal, que aí você dá um rumo para essas atletas. E tem muitas por aí com depressão porque não arrumam emprego, infelizmente. Poderia ajudar, ter esse reconhecimento, uma forma de agradecer por tantos anos de entrega, de trabalho com a seleção feminina. Dentro e fora do campo, qual foi a importância do René Simões? Eu sempre falo isso, que o René, ele também não tem a devida visibilidade que deveria ter por aquilo que ele fez em pouquíssimo tempo. Ele foi um treinador que pegou uma seleção em 5 meses, deram 5 meses de trabalho para ele. Ele veio do masculino, não conhecia ninguém. Ele veio com a comissão técnica dele, com a missão de brigar por uma medalha olímpica em 5 meses. Loucura! Quem que vai fazer isso em 5 meses? Ele remontou praticamente nossa seleção, entendeu a característica das atletas, entendeu como eram as mais velhas, como eu iria utilizar as mais jovens, respeitou a personalidade, a característica de cada atleta em campo. Ele simplesmente colocou a gente numa final de Olimpíada sem nada financeiro alto. Hoje que tem toda essa atualização de material, de tecnologia... Academia que foi negada pra gente. A Comari? Sim, porque a gente usava a academia mais velha. E a nova sempre vivia trancada. Aí ele falou, peraí, por que eu não tô usando essa academia aqui? Só pros homens. Porque a seleção é pra seleção principal. Minha seleção é o quê? Ele brigou para usar a academia, então ele também fez inimigos naquela época, né? Porque ele brigou para que a gente tivesse pelo menos o necessário para disputar uns Jogos Olímpicos. E eu falo que se ele tivesse permanecido no ciclo com a gente teria mais de uma medalha olímpica e medalha em Copa do Mundo. Porque como que em 5 meses você faz isso? Ele não teve 4 anos. Foi incrível. Fora que ele montou alguns projetos, né? Sim, ele montou projetos para a CBF e lá na gaveta ficou que eles não tiveram a decência, o respeito pelo que tudo que o René fez, né, em pouco tempo, de colocar em prática. Deixaram ele na gaveta e lá ficou esquecido até hoje. Não tem estabilidade emocional para ganhar. Como é que você responde a isso? Olha, eu costumo dizer que assim, todo mundo sempre colocou isso como nas nossas derrotas. Aí eu fiquei pensando uma vez, a gente até chegou a concordar uma vez, e eu pensei, peraí, olha a minha história de vida e história de vida de todas as meninas, por tudo que a gente passou ao longo de todos os anos. Você chegar numa seleção brasileira sem aquilo que você precisa adequadamente. Você conseguir chegar numa final de Copa de Olimpíada, jogando com uma seleção que é extremamente estruturada em todos os aspectos, de clube, de seleção, de dinheiro. E aí falar que na final não tem psicológico. Depois de dar 4-1 na Alemanha na semifinal. E aí vem falar que não tem um psicológico. Eu passei tudo isso na vida e não ter psicológico numa final de Olimpíada e de Copa, desculpa, não existe. Fala qualquer coisa, mas não ofende. Pode falar qualquer coisa. Porque assim, todo o processo do que você tem na carreira, aquilo ali já deveria te jogar para baixo então. Porque é toda a dificuldade da tua vida. Pra gente sempre foi... vai ter Olimpíada, vai ter Copa. Bum, 2 meses se prepara e vai jogar. Elas não se preparavam há 4 anos. A vida inteira. Era o ciclo inteiro, a vida inteira. A gente sempre ia com
com nossa vontade para dentro de campo. E elas já tinham tudo. Então, imagina, você chegar numa final de Copa, passando por todo mundo, colocando 4-1 numa Alemanha de Olimpíada, colocando 4-1 numa Alemanha como a gente colocou. E aí, no final, não ter estrutura psicológica para jogar uma final de Copa? Não. Isso é conversa. Isso é conversa. E muitas das vezes vem situações no qual a Cris colocou ainda agora, esse ponto de interrogação. Será que se a gente ganhar uma Copa, ganhar uma Olimpíadas, o futebol feminino vai mudar mesmo? Porque se você ganha um vice, você chega com uma medalha que é hiper difícil de se ganhar. E você volta. Nossa, prata já é uma conquista, sim. uma façanha. Aí você retorna, praticamente o futebol feminino ficou desaparecido do Brasil. E aí você sempre vai para essa competição perguntando, se ganhar, vai mudar? Ou vão enfrentar as mesmas dificuldades para o próximo campeonato? E assim foi. Formiga, você virou até personagem da Turma da Mônica depois desse... Você acha que isso ajudou a divulgar, a criar novos talentos, crianças que se inspiraram, né? Eu acho que tudo que envolve, né, as mulheres no esporte, qualquer tipo de homenagem, é bem positiva, né? Traz essa visibilidade do futebol feminino. Seja eu, seja a Cris, ou seja uma Marta, quem for. Eu acho que mais a gente estava precisando era isso. E, de uma certa forma, chega às pessoas, né? Da maneira que está hoje. Inspira realmente outras meninas e meninos também, que vê a gente jogando e fala assim, poxa, eu quero ser fulano, como se existia antigamente só no masculino, né? Que só se espelhava nos meninos. E hoje tem essa oportunidade de ver uma Cris ainda jogando, de ver uma Marta, de ver uma Andressa Alves e falar assim, eu quero ser elas. Então, para mim, assim, pessoalmente foi bom. Mas, em um todo, o futebol feminino estando em evidência, para mim, é o que importa. Tem gente que hoje acha, e não sem motivo, porque tem uma certa queimação da seleção masculina, que a seleção feminina desperta mais afeto, é mais querida que a masculina. Eu acho que é diferente o futebol feminino. Hoje, como a gente também a gente sempre teve muito carinho, sempre... Não que não exista respeito entre os homens quando eles jogam, mas a gente nunca teve uma agressividade ao ponto de, vamos sair na porrada com a outra. A gente sempre teve um cuidado a mais. Tanto é que os nossos jogos sempre foram compostos por familiares, crianças e idosos. E a gente sempre gostou disso. Então, eu acho que o nosso jeito com o torcedor... Não que os homens não sejam assim, gente. Pelo amor de Deus, não vamos criar uma rivalidade aqui. Mas o nosso jeito do futebol feminino sempre teve esse cuidado muito grande. E eu acho que as pessoas se identificavam de... Poxa, hoje eu vou no estádio e eu sei que eu vou sair de lá sem ter uma briga, tacar uma garrafa na minha família, porque o futebol feminino ele é mais tranquilo. O que está acontecendo é uma preocupação, que inclusive a gente tem conversado internamente, é que tem migrado nos clubes de camisa a torcida que é a do masculino. Então, muitas vezes a gente vivenciou jogos nossos na Vila, que a nossa torcida começa a xingar as meninas e a gente peita a nossa própria torcida, de falar, respeita as meninas. Vocês não vão fazer isso aqui. E o torcedor achar estranho da gente estar defendendo o rival. Porque não é assim que funciona com a gente. Não, o negócio da torcida no Brasil está fora de controle. Total. É absolutamente escandaloso que temos 7 mortos neste ano. 7 mortos por causa de futebol, gente. E a gente está com medo disso. De como tá migrando o masculino, o torcedor do masculino pro feminino, a gente, peraí, gente, não vamos transformar isso aqui. Mas eu tô falando da seleção também. A seleção brasileira masculina, essas últimas 2 Copas caindo nas quartas de final e tal. E essa imagem que às vezes eu nem acho justa, mas mesmo, esses caras são mercenários e tal. Não, e que a feminina tem um romantismo ainda, né? Não, pelo menos é percebido assim. Eu não sinto que o jogador ele vai entrar no campo para ele não jogar uma Copa do Mundo. Não existe isso, gente. É porque é o sonho da vida dele também, é o sonho de infância dele. O que eu sinto falta é ter uma identificação maior do torcedor, no qual a gente precisa trazer mais jogos da seleção para o nosso país. A gente tem cada vez mais colocado os jogos mais para fora, em outros estádios, e aí você quer que o torcedor tenha uma... Distancia. Claro. Como é que você vai ter o torcedor próximo da seleção masculina e da feminina com uma identificação fora o poderio, se você está colocando ele lá para fora? Então, isso hoje, eu falando como torcedora, é uma falta que faz essa aproximação e esse carinho mais do Brasil jogar aqui. Tem gente que, por causa dos espaços, mais espaços no campo que o futebol feminino tem, que acha mais parecido com o futebol masculino de antigamente, um 70, aquele jogo mais bonito.
Eu acho bonito hoje também, mas digamos, você acha que cabe essa comparação? Acho que nem existe mais. Até tem pessoas que às vezes me param na rua, Biel, e falam assim, vocês não acham que deveria diminuir o campo? Não. A trave das goleiras, porque só tem goleira baixinha e tal. Eu falei, isso não cabe mais, não existe. Não existe. Está tendo uma evolução tão grande para você hoje vir fazer essa pergunta. Não. Acho que você deveria fazer um outro tipo de pergunta, ou então acompanhar um pouquinho mais a evolução do futebol feminino. Eu não acho isso, mas eu acho um futebol que tem uma plasticidade... Pois bem, hoje... É menos pancada. Menos pancada. É menos pancada, menos tempo a gente, às vezes, caída. Sim. A gente já toma porra do vambora que o jogo continua. É menos cair, ficar 2 minutos... É uma mudança de postura dentro de campo, na verdade, entendeu? Então, como está em melhorias o futebol, a tendência é que as atletas hoje tenham mais a consciência de ficar mais tempo em pé realmente para aproveitar o tempo de jogo. Entendeu? Antigamente dava para rolar e tem alguns, né, que ainda tem essa valorização, que quer valorizar o jogo que está ganhando, quer ganhar tempo e, na verdade, o tempo não ganha, né? Se perde porque tem o acréscimo aí que o juiz vai colocar. Então, no futebol feminino, a gente tem essa mentalidade de se levantar rápido e tentar resolver a situação. Exato. E não valorizar muito a falta. Mas na psicologia de um grupo, não tem uma psicologia própria no esporte feminino? Eu me lembro quando eu conheci vocês em Xangai, antes da semifinal lá da Copa de 2008, tinha um negócio de que todo mundo ficava menstruado ao mesmo tempo. Isso é verdade? O ciclo ele acaba indo mesmo. Todo mundo entra no mesmo ciclo? O ciclo de todo mundo ele vai automático. É engraçado, mas acontece. Uma vai puxando a outra. Vai puxando a outra. O meu chegou, não era agora! O que quer dizer que todo mundo fica com TPM ao mesmo tempo. Nossa, era. E aí juntava a TPM com a personalidade, tinha dia que era um arranca-rabo, né, Fu? É que o bom, assim, é que a gente sempre teve o arranca-rabo que morria ali. Não tinha um arranca-rabo de ir pro quarto e no dia seguinte não dá bom dia. Então, morreu aqui, beleza? Então tá tudo certo. Principalmente de manhã, né? De manhã. Quando dá pra tomar café, bom dia, não respondia, deixa quieto. A gente deixa quieto. Deixa quieto que o dia tá não naqueles bom. dias, você esquece. Vem cá, Formiga, você levou um tempo até se sentir segura para assumir seu casamento com a Érica. Aliás, se casou mesmo, foi em janeiro? Em janeiro. Que onda, hein? O quanto que essa busca pela aceitação da sua vida pessoal, das suas orientações, reforça a luta do futebol feminino como um todo? Bom, Bel, eu posso dizer para você que eu já podia ter saído do armário, vamos dizer assim, há muito tempo. Não por influência de qualquer outra pessoa, mas sim por respeito à minha mãe. Né? E claro que eu tomando essa decisão, sou uma pessoa pública, muitas pessoas iriam ter essa coragem também de se revelar e ser feliz, né? Porque eu acho que o momento que eu fiquei trancada, eu não me sentia tão feliz. E quando eu me libertei, eu me senti feliz. Então eu entendo que essas pessoas que acompanham a gente em redes sociais, que acompanham realmente, são fiéis ali, sabe que hoje a gente vive em um outro momento que se pode se permitir a isso, a se liberar e não ficar escondida. Se tem essa situação no qual eu tive, que era o respeito à minha mãe, legal. Mas hoje não cabe mais a gente se esconder. Isso não estou aqui dizendo que a pessoa tem que fazer aquilo porque eu estou falando. Eu acho que a pessoa tem que sentir o seu momento de ir lá e se libertar e falar, eu vou seguir isso e acabou. Não por influência de ninguém. Muito diz que quando está no futebol feminino tem essa influência, o futebol influencia. Pode até ser, mas no meu caso foi diferente. Que eu nunca namorei com meninos e sempre tive essa situação de estar com meninas para namorar, claro. E hoje eu tenho uma excelente companheira, uma mulher da minha vida, que a nossa história é muito, muito, muito curiosa, assim, porque a gente se conheceu com 19 anos, e ela também jogava futebol. E desse momento que a gente se conheceu, eu me investi, mas eu tomei o não. Ela me negou, um beijo e tudo. Mas depois de 19 anos, há 20 anos, eu acho, nos reencontramos, aí que foi que aconteceu. Que história de amor bonita. Bem isso, bem isso. E foi um momento no qual eu me libertei. Saí do armário, literalmente, decidi falar para o mundo, né? Isso vai virar filme, série, novela. Vem cá, Cris, você e Ana Paula Garcia. Ana Paula é advogada, isso, né? Cara, o Bento está com que idade? O Bento está com 2 e 2. O Bento foi seu óvulo na barriga dela? Isso, exatamente.
Ele é canhoto também? Canhotinho. Olha, tá? puxa pra mamãe, tá vendo? Menininho, vamos investir. 2 anos é um pouco cedo, mas chuta bem, tu leva não, jeito. ele, na verdade, a gente deixa ele livre, assim, pra brincar, né? Não fico impondo, vem cá só jogar bola e você vai ser jogador. Então, a gente deixa ele livre pra ser curioso mesmo. Ele adora carrinho. Carrinho é um negócio com ele, assim, doido. Ele tem uns 10 carrinhos e só pede carrinho. Vem cá, você tem que se aposentar a tempo de você fazer uma barriguinha. Não pensa nisso, não? Sim, a gente conversa muito sobre, né? Mas eu falei, amor, eu tô vendo aí que ainda dá pra ir, hein? Ainda tô com perna, tô com físico, então vamos esticar um pouquinho esse tempo no futebol. Obrigado, Formiga. Imagina, Biel, Obrigado por tudo, por hoje, por toda a sua história. Da mesma maneira, Cris. Obrigada Minha por estar aqui com você de novo. Então, sempre um prazer.